26 de dezembro de 2020, sábado, está começando o Despertando com a Palavra. Depois de tantas comemorações, confraternizações, no Natal, nós estamos aqui para tratar sobre alguns sentimentos, algo que nós sentimos, que algumas pessoas sentem, o ser humano sente, mesmo que envolto em meio a tantas comemorações e tanta gente ao seu redor. Por que será que tantas pessoas sentem um vazio, uma solidão enorme em si que não consegue lidar? Solidão é o sentimento de não pertencer, ao mundo dos que os cercam, do que nos cercam. Não conseguimos criar vínculos ou nos identificarmos com os outros. A solidão provoca, a dificuldade para se relacionar com as outras pessoas, medo de ser julgada e o vazio existencial. Por isso nós vamos falar hoje sobre vazio ou solidão. O que é que você está sentindo? Espero em Deus que não seja nenhum desses dois. E se tiver, que seja um pouco de solidão, porque é fácil de resolver, porque quando nós temos o Senhor Jesus conosco, às vezes podemos até nos sentirmos só. Ele se sentiu só, porque quando ele foi orar, que subiu ao monte, ele se viu só, porque aqueles que ele mais confiava adormeceram. E por vezes é bem provável que nós tenhamos passado algum dia ou estejamos passando por essa experiência, essa sensação angustiante de nos tornarmos vulneráveis e sozinhos, às vezes sentindo-se desamparados. Que a gente possa entender isso e lutar hoje contra tudo isso e que possamos buscar na palavra do Senhor esse refúgio para nós, porque a palavra de Deus nos ensina em Mateus 11:28, o Senhor Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O Senhor é aquele que nos dá refúgio, que nos traz. E ele diz assim, em uma versão atualizada, ele dizia: eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqueles que têm vazio no seu coração, quando falamos de vazio, que tem esse vazio no seu coração, se sente sobrecarregado e oprimido. E o Senhor Jesus os convida, os chama hoje para Ele. Quando tem esse vazio, geralmente nós vamos logo levar para essas pessoas que têm um vazio, que cremos que só o Senhor pode preencher, a gente oferta a ela esse vazio. Quando olhamos, de certa forma, estamos certos sim, mas existem pessoas que não fazem diferença, não sabem diferenciar o que é o vazio da solidão. Porque muitas das vezes o vazio, a solidão, ela tem níveis diferentes, uma leve, uma mediana, uma intensa, porque o excesso de solidão provoca pode causar baixa autoestima, falta de confiança, até mesmo distúrbios psicológicos como depressão. E podem ser gatilhos, essa solidão, para a sensação de isolamento, que é o convívio social que provoca esse isolamento, provoca essa solidão. E que nós possamos buscar em Deus esse vazio existencial, que torna-se um desafio, muitas das vezes todos os dias, que é a ânsia de não se sentir, Mas talvez esse consumismo, essa necessidade das pessoas de se sentirem bem o tempo todo, porque muitos confundem o vazio com solidão. Talvez jovens ou até mesmo adultos, homens e mulheres vividos, que já foram até casados e vivem em busca de novos relacionamentos e não conseguem conversar com sua própria alma, se interiorizar e buscar em Deus uma solução para esses sentimentos. Então, o tempo todo querem estar envolto de pessoas, em baladas, em movimentos, correndo, buscando sempre gente
do lado de fora, quando precisa se encontrar por dentro também. Aí fica carregado de medo, de tensão. E tudo isso faz com que eles busquem companhias, mas ao mesmo tempo sentem o vazio, sentem a solidão, se sentem solitários, porque buscam em vários outros lugares preencher aquilo que só Deus preenche, só um autoconhecimento, que ele vai buscar em si mesmo, com a força que vem de Deus, para vencer tudo isso. Nosso Deus, o grande El Shaddai, aquele que é todo poderoso, ele nos provê todas as coisas. Quando Deus se identifica como provedor, porque assim, como uma mãe, porque nós mãe, quando nossos filhos são pequenos, que a gente vai amamentar, o leite materno supre toda a necessidade, né? Quando nós vamos ver nosso Deus que supre todas as necessidades de nossa vida, então ele demonstra que pode nos dar, não é, sua vida e alimentar nossa alma, para que não tenhamos fome ou sede e preencher nosso vazio. E aí de em quando nós podemos nos sentir sozinhos, com saudades, solitários, mas que essa solidão não nos traz um vazio e um desconforto emocional tão profundo. Daí nós vamos em busca de quem tanto amamos e somos preenchidos. Porque quando Adão pecou, a alma do homem passou a ter esse vazio, uma necessidade que somente Deus pode preencher. O vazio que se encontra na alma do homem, só Deus pode preencher. A solidão, o sentimento de estar sozinho, solitário, você pode resolver. Mantenha vínculos, mantenha pessoas que você ama, se mantenha saciado na palavra do Senhor, busque a Ele. Então tenha a diferença, saiba a diferença entre se sentir sozinho, a solidão do vazio. Solidão é esse sentimento de estar completamente sozinho, sem ninguém, não é? E esse vazio faz com que essa solidão extrema, uma solidão emocional, provoque um grande vazio difícil de solucionar. Mas a palavra de Deus nos dá o refrigério e nos ensina que nós não estamos só. No Salmo 73, 23 diz: contudo, sempre estou contigo, tomas a mão direita e me sustém. Se nós temos o Senhor Jesus em nossas vidas, Ele tem o poder de preencher o vazio no nosso coração. A gente não deve se isolar. Você tem que vigiar, procure saber exatamente o que é que você está sentindo, para que você não venha confundir, porque não há dinheiro, nem posses, nem graduações, nem conquista, nem bebidas, nem drogas, nem baladas, nem pessoas que possam preencher esse vazio. Tudo parece ainda mais vazio, incompleto, ainda que você tenha tudo. Quantas pessoas têm tudo e sentem esse vazio? Há um tremendo engano sobre esse vazio. Há um tremendo engano. Todo ser humano tem consigo um vazio quando não busca a Deus, quando não tem esse encontro com o Senhor. Deus nos programou para vivermos em sociedade. E se você tem esse vazio e cada vez mais você se afasta, se isola, como vai ser? O Senhor nos fez para vivermos em sociedade, juntos, convivendo uns com os outros. Deus nos programou para isso, para sermos família, para termos vizinhos, para termos atividades afins. E justamente é nesse quesito que as pessoas se tornam ignorantes, tristes e deprimidas, porque ficam sozinhos, se sentindo abandonadas e rejeitadas. E diz: não, estou precisando somente de Deus, só Deus me preenche. Sim, o Senhor preenche, mas você tem que vigiar e ver se esse vazio que você está sentindo não é culpa sua por você estar se isolando tanto. Sendo que Deus quer que convivemos, porque Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Podemos estar bem, às vezes, indo para a igreja, cumprindo tabela, mas não convivendo como deveríamos.
se opondo aos ensinamentos do Senhor e continuando vazios emocionalmente, frios, não estamos buscando a Deus, vivendo a sua palavra. O Senhor diz que eis que estou à porta e bato. Assim como a gente tem que abrir a porta do nosso coração, da nossa casa para Deus, assim também precisamos de algumas pessoas ao nosso lado. Então não confunda solidão com vazio. Pare de fazer essa confusão, esse emaranhado, não é, de sentimentos, e pare de se afundar e de se isolar em nome de Jesus, porque o Senhor nos fez para vivermos em sociedade. Vá primeiro para Ele, não é, para buscar esse vazio humano que foi deixado lá por Adão no início, no princípio, quando que ele quebrou a promessa, quando ele quebrou e pecou. E daí foi gerado por herança dele esse vazio em nossas vidas. Mas nós podemos buscar o Senhor, como diz em Mateus 11:28. Vinde a mim, o Senhor Jesus nos aliviará, mas precisamos ter sabedoria e discernimento em nome de Jesus, que não é se isolando que nós vamos resolver essa situação. Não se isole, busque ao Senhor. A palavra de Deus em Eclesiastes 4:9 é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Deus tem boas amizades preparadas para você. Não se isole, não queira viver essa solidão, não viva nesse sentimento de comiseração. Para isso você precisa fazer a sua parte. Saia da casa, saia dessa solidão, faça, se esforce, invista em amizades, vá para a igreja, conviva com seus colegas de trabalho, com sabedoria e discernimento. Somente você pode fazer isso. O Senhor cura e preenche o vazio da alma, e você cumpre a sua parte, convivendo com sabedoria. Ó Pai, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria para entendermos e não confundirmos esse vazio e de uma solidão do sentimento, de nos sentirmos solitários algumas vezes, que não nos caiamos, que não possamos cair nesse mar solitário de emoções e buscarmos níveis profundos de solidão e assim aumentar um vazio, nos causando um isolamento. Pai, em nome de Jesus, o Senhor não nos fez para isso. O Senhor nos fez para termos sabedoria na convivência. Dai-nos essa sabedoria, pois quando entregamos a nossa vida a Ti, Pai, todo vazio deve ser preenchido e não devemos buscar esse vazio, Pai, nos isolando, nos excluindo pessoas de nossas vidas. Dai-nos sabedoria, porque passamos a semana toda aprendendo sobre perdoar. As pessoas não são perfeitas assim como nós mesmos não somos, Pai. Por isso queremos pedir hoje nessa manhã sabedoria e entendimento sobre o que vem a ser esse vazio e essa solidão. Torna-nos alertas e vigilantes para não sermos nós os causadores, de tamanho isolamento, nos causando profunda dor e doença emocional, Pai. Nos ajuda, nos fortalece e nos capacita nesta manhã. É o que nós te pedimos, te bendizemos e glorificamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.